Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. E Deus passou a dizer: venha haver luz. Então veio haver luz. Depois Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, primeiro dia. E Deus prosseguiu dizendo: venha haver uma expansão entre as águas, e ocorra uma separação entre as águas e águas. Deus passou então a fazer a expansão e a fazer separação entre as águas, que haviam de ficar debaixo da expansão, e as águas que haviam de ficar por cima da expansão. E assim se deu. E Deus começou a chamar a expansão de céu, e veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, segundo dia. E Deus prosseguiu dizendo: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a terra seca. E assim se deu. E Deus começou a chamar a terra seca de terra, mas o ajuntamento de águas chamou de mares. Ademais, Deus viu que era bom. E Deus prosseguiu dizendo: faça a terra brotar relva, vegetação que dê semente, árvores frutíferas que dêem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se deu. E a terra começou a produzir relva, vegetação que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. Deus viu então que era bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, terceiro dia. E Deus prosseguiu dizendo: venha haver luzeiros na expansão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles terão de servir de sinais, e para épocas, e para dias, e para anos. E terão de servir de luzeiros na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim se deu. E Deus passou a fazer os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para dominarem de dia e de noite, e para fazer separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, quarto dia. E Deus prosseguiu dizendo: produz as águas em um enxame de almas viventes, e voem criaturas voadoras sobre a terra, na face da expansão dos céus. E Deus passou a criar os grandes monstros marinhos e toda alma vivente que se move, que as águas produzem enxame segundo as suas espécies, e toda criatura voadora alada segundo a sua espécie. E Deus pôde ver que era bom. Então Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei as águas das bacias marítimas, e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, quinto dia. E Deus prosseguiu dizendo: produze a terra almas viventes segundo as suas espécies, animal doméstico e animal movente, e animal selvático da terra, segundo a sua espécie. E assim se deu. E Deus passou a fazer o animal selvático da terra segundo a sua espécie, e o animal doméstico segundo a sua espécie, e todo animal movente do solo segundo a sua espécie. E Deus pôde ver que era bom. E Deus prosseguiu dizendo: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenham eles em sujeição aos peixes do mar, e às criaturas voadoras dos céus, e aos animais domésticos, e toda a terra, e todo animal movente que se mova sobre a terra. E Deus prosseguiu a criar um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
Ademais, Deus o abençoou, e Deus lhes disse: Sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra, e sujeitai-a, e tende em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e toda criatura vivente que se movam na terra. E Deus prosseguiu dizendo: Eis que tenho dado toda a vegetação que dê semente, que há na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente de alimento. E todo animal selvático da terra, e toda criatura voadora dos céus, e a tudo que se mova sobre a terra, em que há vida como alma, tenha dado toda a vegetação verde por alimento. E assim se deu. Depois Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã, sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E ao sétimo dia Deus havia acabado sua obra que fizera, e passou a repousar no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. E Deus passou a repousar o sétimo dia, a fazê-lo sagrado, porque nele tem repousado de toda a sua obra, que Deus criara com o objetivo de fazer. Esta é uma história dos céus e da terra, no tempo que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ora, não havia ainda nenhum arbusto no campo na terra, e não brotara ainda nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem veio a ser uma alma vivente. Além do Éden, não tinha ali, pois, o homem que havia formado. Jeová Deus fez assim brotar do solo toda a árvore de aspecto desejável e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Ora, havia um rio saindo do Éden para regar o jardim. Dali começava a dividir-se, e tornou-se como que 4 cabeceiras. O nome do primeiro rio é Pisson, é aquele que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro daquela terra é bom. Ali há também o abdélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gion, é aquele que circunda toda a terra de Cois. E o nome do terceiro rio é Idequel, é aquele que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus passou a tomar o homem e a estabelecer no jardim do Éden para que a cultivasse as conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda a vontade. Mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não deves comer dela, porque no dia que ela comeres, positivamente morrerás. Jeová Deus prosseguiu dizendo: não é bom que o homem continue só. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Ora, Jeová Deus estava formando do solo todo animal selvático do campo, toda criatura voadora dos céus. E ele começou a trazê-los ao homem para ver como chamaria cada um deles. E o que o homem chamava a cada alma vivente, este era seu nome. O homem deu assim nomes a todos os animais selváticos e às criaturas voadoras dos céus, e a todo animal selvático do campo. Mas para o homem não se achava nenhuma ajudadora como complemento dele. Por isso Jeová Deus fez cair em profundo sono sobre o homem, e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou então a carne sobre o seu lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus passou a construir uma mulher e a trazê-la ao homem. O homem disse então: está por fim o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi esta tomada.
Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e tem de se apegar à sua esposa, e eles têm de se tornar-se uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e a sua esposa, contudo, não se envergonhavam. Obrigado por estudar. Não esqueça de se inscrever e de curtir. E também não esqueça de orar antes e depois da leitura do livro sagrado, a Bíblia.